amadinhos da Prof, tudo bom com vocês? Vamos estudar hoje cultura grega, matéria de história para aquelas pessoas mais perdidas que nunca sabem onde é que tá na vida. Gente, vocês já estudaram formação da Grécia, Atenas, Esparta, e agora vocês falam da cultura grega. O que eles transmitiram para nós e como que era o pensamento deles na época. Extremamente diferente do nosso. Mas enfim, cada período sua cabeça, né? Enfim. Gente, olha só. Lá na Grécia, eles priorizavam muito a questão do casamento. Só que o casamento era um pouquinho diferente, tá? Quando aconteciam os casamentos gregos, casamento grego, é que tem um filme que fala sobre isso, mas não fala exatamente dos casamentos como era no passado, né? As mulheres, elas levavam uma roda até a casa do marido, queimavam para mostrar que essa aliança seria para sempre. Isso são só rituais, gente. Ritual é algo comum. Olha só, nós também temos muitos rituais hoje em dia. Usar aliança, por exemplo. Aliança é algo muito bonitinho, muito legal e blá blá blá, mas é um ritual. Simboliza alguma coisa. E eles também tinham muitos rituais que simbolizavam muitas coisas. À primeira vista, alguns rituais deles parecem estranhos. E à segunda vista também. É bem estranhos, assim, para os nossos olhos, alguns rituais, eu vou dar exemplo. Eles achavam que o fogo era uma coisa sagrada. Portanto, quando uma criança nascia, existia vários rituais lá para quando a criança nasceu. E eu até acho que o livro de vocês deve citar alguns, né? Louros para se colocar na porta, dependendo se for menino, ou lã, se for menina, para anunciar o nascimento. A mulher ia ter o parto, eles acreditavam que ninguém que estivesse na sala de parto poderia cruzar as pernas, porque isso iria dificultar o nascimento, ou fazer alguma coisa com um nó, porque eles acham que iria dificultar também. Eram crendices da época. E uma delas, que eu particularmente acho um pouquinho estranha, é que quando a criança estava aí por volta dos seus 6 dias, uma semana, enfim, de nascimento, o pai acendia o fogo sagrado, que nada mais era do que um fogo, mas que eles consideravam sagrado, e iria, entre aspas, como se ele fosse apresentar essa criança aos deuses. Ele tirava toda a roupa dele e do bebê, e ele corria pelado ao redor da fogueira várias vezes. Gente, de qualquer forma que eu penso essa cena, ela me é estranha. Entretanto, para eles, algo normal. Nada mais que um ritual porque a criança nasceu. Bom, para além disso, fazia parte da cultura grega também a questão da beleza. Os gregos, eles valorizavam muito a beleza, gente. Só que a beleza não era só o corpo em si, também era todo um conjunto, tinha que ter conhecimento e tudo mais. E a beleza era uma beleza única. Assim como na nossa sociedade hoje, que nós temos aquele negócio, o cabelo assim é melhor, o olho assim é melhor, essas coisas que só enchem nosso saco, porque a gente fica aí tudo doente, querendo ser o que as pessoas falam que deveria ser. Então, isso já tinha no passado. Isso já tinha desde a época dos gregos, tá? Que eles valorizavam demais isso. E dentro da cultura também vai ter a questão do teatro, eles curtiam muito teatro, realizavam muitos teatros, os teatros voltados para tragédia e para comédia. E depois disso, eles vão acabar influenciando a nossa sociedade, porque se nós pensarmos bem o cinema, professora, o cinema não é teatro, mas o cinema tem representação com atores, e isso é algo que começou muito fortemente lá na Grécia. E, inclusive, eles sempre faziam seus teatros com máscaras. Os atores não tinham que estar tristes, assim, ou felizes. Eles não tinham que mudar a expressão do rosto. Eles tinham que mudar a máscara. Agora eu estou feliz, então eu vou colocar uma máscara de feliz. Agora eu estou triste, eu vou colocar uma máscara de triste. Por isso que hoje em dia, quando tem uma peça de teatro em algum lugar, geralmente os convites aparecem lá uma máscarazinha. Geralmente uma máscara meio assustada e alguma outra máscara. Mas é dali que vem as máscaras. As mulheres, elas não podiam participar dos teatros. Elas eram representadas pelos homens nos teatros, que faziam aquelas representações esdrúxulas de mulher, que quando eles querem representar a mulher, eles fazem assim do tipo... Nós não falamos assim. Mas, enfim, eles representavam as mulheres dessa forma, tá? Os teatros falavam muito de deuses e outras coisas. Dentro da cultura deles, além do teatro, também tem as Olimpíadas, mas eu falei pra vocês, se não me falha a memória, eu falei pra vocês na aula do Zoom, acredito eu, né?
Uma outra coisa, como que era a alimentação deles? Professora, do que eles se alimentavam? Aí eles tinham uma alimentação muito diversa, gente. Pães, frutas, legumes, carnes e vinho. Mas vinho até entornar uns canecos. Sabe aquela coisinha de que uma tacinha de vinho faz bem por dia? Eu acho que os gregos entendiam que era um garrafão, porque os caras bebiam bastante. E eles faziam banquetes imensos com muita comida, na qual só tinha homens. Mulheres não participavam desses grandes banquetes. Era incentivado que os homens fizessem grandes banquetes e que somente os homens participassem, para que eles ficassem mais amigos, para que eles compartilhassem histórias, porque na época de guerra eles iriam sair juntos, então eles tinham que ficar ali juntos também. As mulheres não significam que elas não faziam ali seus banquetezinhos, mas não era o banquete como o dos homens, que passavam a noite inteira rindo e tal, e conversando, e a gente quer acreditar que era só isso que eles faziam. Mas enfim, a alimentação deles era bem diversificada, mas não significa que todo mundo estava incluso nessa alimentação diversificada. Se você fosse pobre, se você fosse escravo, é óbvio que você não ia participar disso, entendeu? Isso era para uma classe específica. E eles também se alimentavam de muito peixe, até mesmo porque tinha muitas regiões ali litorâneas e tudo mais. Então, tinha essa alimentação com os peixes e tinha uma espécie de cerveja na época, mas não é uma cerveja como vocês compram hoje em dia, tá? Era só uma questão para dar energia. Ai, professora, mas me dá bastante energia a cerveja. Mas não é desse tipo de cerveja que a professora tá falando, tá? Enfim, mas era uma bebida lá que as mulheres faziam para dar um pouquinho mais de energia. Eles também eram altamente ligados à questão da religião, e eles tinham assim o panteão dos deuses que eles achavam, que eles faziam homenagem aí a 12 deuses principais, mas também tinham vários outros deuses, e na cabeça deles os deuses representavam tudo e estavam em todos os lugares. Os deuses tinham sentimentos humanos, todos esses lances. E os deuses gregos são tão famosos que até hoje em dia filmes, desenhos e tudo quanto é coisa representa esses deuses aí. Nós também podemos falar sobre a questão da filosofia, que é uma cultura na época, né? Quando nós vamos ver o quê? A filosofia, a gente vê que a maioria veio da Grécia, principalmente da cidade de Mileto. Eu não sei o que tinha em Mileto, eu não sei o que deram para essas crianças beber em Mileto, eu sei que a maioria dos filósofos saíram dali. Existe um longo debate dizendo, a Grécia que foi o primeiro lugar mesmo que teve a filosofia, não teve outros lugares do mundo? Talvez tenha tido outros lugares do mundo com a filosofia tão profunda quanto da Grécia. Entretanto, ali é onde nós conseguimos documentos históricos para provar que foi um dos berços da filosofia e tudo mais. E nós só podemos falar aquilo que podemos provar, não é mesmo? E ali é local de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ou seja, no mesmo local em que se acreditava pra caramba em vários deuses, é o mesmo local em que vai surgir ali o grupo da filosofia, o pensamento filosófico que contestava isso, e contestava várias outras coisas também. Uma outra coisa que eles acreditavam que tinha a ver com a cultura deles e com a questão dos deuses é no oráculo. O oráculo é a leitura do futuro. Quando passa aquele filme 300, que eu acredito que vocês já tenham visto o filme 300, no filme 300 tem uma cena que o Leônidas, que na vida real realmente foi o Leônidas, que levou a tropa para lutar na Guerra dos 300, ele vai pedir a opinião do oráculo. O filme é exagerado em todos os sentidos possíveis. Ele escala uma montanha altíssima aqui, ó, com a força da unha. Ai, chega a me dar um ruim, porque quando eu imagino a unha agarrando em algum lugar assim... Mas a questão é que o filme é exagerado assim. Só que na vida real as pessoas realmente consultavam o oráculo. Que eram sacerdotes que iam lá, faziam um xiriguidum ali, jogavam as pedras ali, falavam as palavras, bebê, que ninguém entendia nada. E daí conversavam com as virgens, que eram umas mulheres virgens e bonitas que ficavam lá junto com os sacerdotes, porque eles diziam que os deuses só iriam conversar se a mulher fosse virgem e bonita, e de que elas deveriam ficar com eles. Enfim, né, não vamos nem entrar no mérito da questão. Mas aí conversava com as mulheres que estavam lá e tal, e falava para as pessoas o destino do que iria acontecer ou do que não iria acontecer. E era muito significativo e muito forte essa questão religiosa para eles, assim, uma coisa surreal. Só que de todas as coisas que surgiram na Grécia, sem sombra de dúvida, culturalmente falando, a democracia, o sistema democrático, a participação do povo na escolha e nas decisões, com certeza é uma das mais importantes.
Tudo bem que o povo não era quase ninguém naquele período, né? Mas mesmo assim é muito importante e muito significativo. Meus amadinhos, na aula da semana que vem, a professora pode complementar para vocês mais algumas coisas da cultura, se vocês tiverem curiosidades e tudo mais. Porém, a professora gostaria muito que vocês analisassem o papel da mulher na sociedade grega. Prof, mas você não comentou aqui sobre o papel da mulher. Claro que não, minhas amoras, porque eu quero que vocês leiam, que vocês pratiquem a leitura, que vocês fiquem afiados nisso. Só que na semana que vem eu vou explicar para vocês, né? Eu vou explicar a resposta, eu vou ver se vocês conseguiram ler e entender, né? Afinal de contas, temos que criar alunos que consigam ler e fazer compreensões. E para isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o exercício da página 19, que está perguntando sobre as mulheres. Está lá perguntando, são 3 perguntinhas ABC, se eu não me engano, na página 19. E vocês irão colocar a resposta no positivo on, que já tem lá um espaço para vocês fazerem isso, tá bom? É lá que eu quero a resposta. Mas, professora, é no seu WhatsApp? Não. Professora, é no seu e-mail? Professor, é para um pombo correio? Não, é lá no positivo on. Inclusive, esse vídeo talvez alguns estejam acessando pelo positivo on e alguns estejam vendo aí pelo grupo do WhatsApp que devem ter colocado para vocês para poder facilitar a vida de vocês. Depois, se vocês conseguirem, porque isso não vai ser obrigatório para essa semana, só para a semana que vem, tem também atividades da apostila na página 23, que seria muito interessante vocês fazerem, porque eu vou corrigir elas na semana que vem, lá por quarta-feira, eu acho, por aí, talvez terça. Mas assim, não é obrigatório, vocês não tem que mandar para mim nem nada, é uma questão de treino, são questões de assinalar, a grande maioria, né? Mas aí para poder aprofundar o conhecimento. Obrigatório é vocês fazerem a questão da página 19 e mandar para mim. E as de assinalar, não. Até quarta-feira estejam com elas prontas, as de assinalar da página 23, porque vai ajudar vocês. Lembre-se que quanto mais vocês fizerem, mais vocês aperfeiçoam, ok? E na terça-feira nós vamos nos ver na aula do Zoom, onde vamos continuar o conteúdo e onde vocês podem tirar dúvidas com a prof. Beijos de luz, amadinhos. Ah, e não se esqueçam, vocês também precisam entregar o relatório dessa aula. Bye, bye!